Boa noite, igreja. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, hoje e sempre, até o fim dos tempos. Meus irmãos, eu sei que vocês acabaram de assentar, mas eu gostaria de convidá-los a colocar em pé para a gente fazer uma leitura bíblica, antes da gente começar a nossa reflexão. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, aos cristãos que se encontravam na diáspora, capítulo 1, versículos de 3 a 9, nós leremos e refletiremos sobre esse trecho. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. A palavra de Deus nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que o Espírito Santo que inspirou o apóstolo Pedro escrever esse texto, possa nos inspirar essa noite para que a gente possa refletir, aprender e sermos transformados mediante aquilo que a palavra de Deus tem a falar para nós e para as nossas vidas. Muito obrigado, vocês podem ficar à vontade, se assentarem. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro para os cristãos que estavam dispersos pela região da atual Turquia, Ásia Menor. Ele escrevia para esses cristãos que estavam sob forte perseguição por judeus e por romanos, por essa nova seita, esse novo movimento que surgia, até então não muito famoso, esse tal de nazarenos ou cristãos ou aqueles que seguiam a Jesus de Nazaré. O apóstolo Pedro começa essa carta escrevendo assim nos versículos 1 e 2: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então repare que ele escreve a cristãos que estão dispersos, sendo perseguidos, estão enfrentando grande tribulação, um momento de grande desesperança, um momento onde eles estão sendo perseguidos pela fé que eles professam ter, pelo credo que eles têm em seus corações. Nós vivemos num momento de relativa paz atualmente, mas pelo mover das marés, acredito eu que não falta muito tempo para que aqueles que professam a fé em Cristo Jesus possam começar a ser perseguidos, seja moral, intelectualmente ou de alguma outra forma, porque nós estamos remando contra a maré. E isso muitas vezes pode nos trazer desesperança, pode nos trazer receio, pode nos trazer um momento de aflição. Então hoje eu gostaria de refletir um pouco com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, a respeito da viva esperança que nós temos em Cristo Jesus. A viva esperança que o apóstolo Pedro nos diz que é o motivo da nossa regeneração. A ressurreição de Cristo Jesus nos leva à viva esperança. Mas para a gente conversar um pouco sobre esperança, desesperança e viva esperança, eu gostaria de perguntar, se eu perguntasse assim para você que está sentado aqui essa noite, qual o significado da palavra esperança? Você saberia responder prontamente? Porque nós sabemos o que esperança significa, nós sabemos dar exemplo de esperança e de desesperança, mas o significado da palavra esperança, nós muitas vezes não sabemos como responder. E para começar essa reflexão, eu fui ao dicionário perguntar, o que é essa palavra que tanto se fala, que tanto se tem, que tanto filme, tanta música trata a respeito. E no dicionário deu lá que é um substantivo feminino e tem 3 maiores significados.
O primeiro é sentimento de quem vê como é possível a realização de algo que deseja. Confiança em coisa boa, fé. O segundo, nós podemos tratar a esperança como expectativa, espera e eu aguardo. Em terceiro lugar, como um otimismo de melhoria perante possibilidades. Então eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você se considera uma pessoa otimista? Quando as coisas têm possibilidade de darem errado, você é aquela pessoa que pensa, não, imagina, tudo vai dar certo? Ou então quando as coisas estão dando errado, assim você percebe que está arrumando ladeira abaixo, você continua sendo otimista e falando, não, as coisas vão melhorar, assim, é só um momento, é só uma fase? Ou você é mais que nem eu que fala assim, se algo pode dar errado, isso vai dar errado. Melhor não contar com esse negócio de otimismo, boa sorte e as coisas vão melhorar, porque as coisas vão piorar. Melhor a gente pôr o pé no chão, esperar o pior, esteja preparado para o pior, espere o melhor, mas vamos seguir em frente. Eu pergunto porque o otimismo é a esperança no sucesso das coisas. Você pode não ser otimista, mas com certeza você deposita a sua esperança em algo ou em alguém. Você pode depositar a sua esperança no dinheiro, que você acredita que se você tiver uma promoção no trabalho, ou então acertar aquela mega sena, você fala assim, minha vida vai mudar. Você pode ter esperança de que um relacionamento possa transformar a sua vida, e falar assim, não, se eu conseguir um namorado, uma namorada, uma esposa, um esposo, isso vai me fazer uma pessoa muito melhor. Você pode ter uma expectativa, uma esperança, um otimismo no emprego, acreditando que se houver uma proposta de trabalho boa, você vai ser uma pessoa que é moralmente melhor, uma pessoa mais digna, uma pessoa mais capaz para contribuir com a sociedade. Você pode ter a esperança em um bem. Se eu conseguir meu carro, se sair aquele consignado da minha moto, as coisas vão melhorar. Se eu conseguir a casa própria, eu vou ter um teto, eu vou ter um lar, então com certeza talvez isso transforme a minha vida. Talvez você tenha esperança em algo, em alguém, mas não tenha parado para refletir. Mas de fato, nós depositamos a nossa expectativa, a nossa esperança, o nosso otimismo sempre em algo, em alguém ou em alguma coisa. Então a pergunta que eu faço é, em que ou em quem você tem colocado essa esperança? Em que ou em quem você tem colocado a expectativa do teu coração? Em que ou em que você tem esse otimismo de que as coisas vão bem? Essa é uma reflexão importante, porque a gente pode não perceber, mas a gente coloca essa esperança em alguma coisa ou em alguém. A esperança é o objeto ou objetivo de algo que nos anima ou nos desanima a viver o dia a dia. Se você tem esperança de que as coisas vão melhorar segundo o seu trabalho, com certeza você vai se empenhar mais naquele trabalho. Agora, se você tem esperança de que o trabalho não adianta, que você precisa acertar, por exemplo, o exemplo que eu dei lá da Mega Sena, você com certeza vai trabalhar mais desanimado no dia a dia. Então aquilo que nós depositamos nossa esperança tem a capacidade de nos erguer ou de lentamente nos derrubar. Agora, não adianta a gente ficar com a sabedoria popular. Nós, como cristãos e discípulas de Cristo, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Então, além de procurar no dicionário, eu fui ver o que a palavra de Deus trata acerca de esperança. E procurando, achei lá que no Novo Testamento a palavra grega para esperança é elpis. E elpis pode ser uma expectativa ou uma espera em Deus. Ou também pode ser um aguardar ansiosamente por algo com algum motivo para ter certeza da confiança da realização. Então é um aguardar, mas com um motivo de confiança em realização. Então se você tem esperança em Deus, você tem a certeza de que Deus está cuidando, e isso é um motivo para você aguardar. A esperança bíblica não se trata de um otimismo, de que as coisas vão melhorar, de que a situação vai melhorar, de que algo vai fazer você mudar de vida. Se trata de enxergar a situação com fé, de que Deus é capaz de transformar a sua vida. A esperança bíblica é baseada no caráter de Deus, e não na situação ou na capacidade humana. E assim nós chegamos, então, a esse texto que a gente acabou de ler. Pedro está escrevendo aos cristãos dispersos que estão passando por perseguição, tanto dos judeus quanto dos romanos. Estão com certeza
vacilantes na sua esperança. Será que eu devo continuar professando a fé? Será que vale a pena continuar vivendo? Será que as coisas vão melhorar? Pessoas sendo presas, pessoas sendo torturadas, pessoas sendo mortas pela fé. E Pedro vai nos dizer no versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E nós percebemos então que a viva esperança, a esperança em Deus, é a esperança que vem do Pai. A esperança que vem do Pai é uma esperança que olha para trás, para aquilo que Cristo fez por nós e para nós, morrendo em nosso lugar e ressuscitando para nos regenerar para uma vida cheia de esperança. Entender o passado tem que ser o primeiro passo para que a gente possa viver uma vida cheia de esperança em Deus. Quando nós olhamos para o passado e vemos aquilo que Cristo fez por nós, dando a sua vida para nos dar uma vida eterna, é a base para aquilo que nós podemos esperar no futuro. Porque o Deus que promete que nós ressuscitaremos é o mesmo Deus que nos prometeu uma saída para aquele estado de rebeldia no qual nós vivemos, que nós chamamos de pecado. O pecado não é meramente uma ação, não é meramente um momento, não é meramente um agir. Pecado é um estado de espírito no qual nós estamos em rebelião contra Deus, no qual nós nos opomos a Deus e falamos: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor pode fazer por nós e para nós, mas eu vou viver da minha maneira, eu vou viver em autonomia, eu vou fazer a minha própria lei, eu não preciso do Senhor. É isso que é o pecado, é um virar as costas para Deus. Acontece que o pecado traz consequências. E a consequência última do pecado, como a palavra de Deus nos diz, que o salário do pecado é a morte. Então, viver nesse estado de rebeldia nos leva a viver a morte. No sentido de que nós nos tornamos seres finitos e o nosso relacionamento com Deus deixa de existir de maneira plena. E esse Deus não nos deixou viver nesse estado. Esse Deus nos enviou o seu Filho Jesus para nos restaurar, para nos dar uma viva esperança, para nos dar uma vida eterna. E esse Deus que enviou o seu Filho é o Deus que nos fala para aguardarmos por um futuro melhor, baseado naquilo que Ele pode fazer por nós e por meio de nós. Então, para vivermos uma vida de esperança em meio às dificuldades ou à calmaria, o primeiro passo que nós devemos fazer é olhar para trás e acreditar que aquele Deus que fez, aquele Deus que enviou seu Filho, aquele Deus que se fez homem e morreu no nosso lugar, é o mesmo Deus que fala que estará conosco e continuará conosco até o fim de todas as coisas. Um pouco mais à frente em sua carta, o apóstolo Pedro diz assim: por meio dele, Jesus Cristo, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então é aquilo que Cristo fez por nós e para nós, morrendo na cruz, que tem que ser o alicerce central da nossa fé. Então, a viva esperança que nós podemos ter vivendo com o nosso Deus vem do Pai. A viva esperança se baseia naquilo que Jesus fez por nós no passado. Mas a nossa viva esperança não se trata apenas daquilo que ficou para trás. Também tem a ver com aquilo que vem à frente, que está no futuro. Porque a viva esperança aguarda o Filho. Nos versículos 4 e 5, o apóstolo Pedro diz assim: que nós fomos ressurrectos para uma viva esperança, e ele diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Reparem que Pedro então diz: nós somos restaurados mediante algo que ficou no passado, mas com propósito, com algo que acontecerá no futuro. A viva esperança vem do Pai, mas não para que a gente viva de acordo com a nossa própria vontade, de acordo com aquilo que nos dá na cabeça, mas para que a gente viva de acordo com um propósito final, por algo que há de se revelar no fim do tempo, pela volta gloriosa do Filho.
que há de vir ressignificar todas as coisas. Mas não apenas com algo que é efêmero, ou com algo que é intangível, ou com algo que nós só podemos imaginar, mas com coisas que nós podemos nos resguardar, com coisas que nós podemos viver. Porque ele diz que nós somos regenerados para uma herança que é incorruptível, sem mácula, imarcessível e reservada nos céus. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? O apóstolo Pedro está dizendo que nós temos algo que nos aguarda no futuro, que não pode ser destruído, que não pode ficar manchado, que não murcha, que não se esvai, que não acaba, e que está reservado, está aguardando por nós. Dessa forma, quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por enfermidades, quando um ente querido está passando por algum momento de luto, de dor, quando nós estamos enfrentando batalhas, quer no nosso trabalho, quer na nossa família, quer nos nossos relacionamentos, nós não apenas podemos olhar para trás, na certeza de que Cristo fez e faz a obra na cruz, intercede junto ao Pai por nós, mas Ele também nos promete um futuro melhor, um futuro onde aquilo que é nosso está guardado por Ele. Dessa forma, quando o sofrimento bate à nossa porta, nós podemos não apenas olhar para o passado falando, beleza Deus, eu acredito naquilo que o Senhor fez por mim, mas nós podemos aguardar ansiosamente pelaquilo que está no futuro. A esperança que vem de Deus não vem apenas do Pai, mas também aponta para o Filho, para Cristo Jesus, para aquilo que Ele diz que Ele fará quando for o último tempo, para aquilo que nós aguardamos mediante a fé, para aquilo que nós esperamos, para aquilo que nós ansiamos, para aquilo que nós desejamos, que é uma vida muito melhor do que a vida que a gente leva aqui agora. Como cristão e como cristã, nós temos que entender que esse momento de vida que nós experimentamos aqui agora, não é o melhor que nós viveremos. Esse apenas é um desfrutar, é apenas o sentir de algo muito mais maravilhoso que acontecerá. Todo mês, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós apenas degustamos do grande banquete que acontecerá nos céus, onde nós banquetearemos e celebraremos com o nosso Deus a todo momento, onde nós teremos alegria sem fim, onde a nossa alegria, a nossa felicidade não terá corrupção, não terá mácula, não terá mancha, não acabará, não se esvairá. A esperança cristã não se trata daquilo que a gente vive aqui agora, não se trata daquilo que nós podemos provar. A esperança cristã não é depositada num carro, num emprego, num relacionamento, mas é naquilo que Deus promete que fará por nós e aquilo que Ele já começou a fazer no passado. Dessa forma, meus irmãos, a gente pode ter esperança em Deus com base naquilo que Ele fez no passado e com base naquilo que Ele aponta o futuro. Mas a esperança em Deus também diz respeito ao presente. A viva esperança vem do Pai e aguarda o Filho, mas a viva esperança habita em nosso coração mediante a obra do Espírito Santo. A viva esperança nos capacita a viver os dias de hoje. Nos versículos 6 e 7, o apóstolo Pedro diz assim: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Reparem que Pedro está dizendo que a gente exulta, mesmo quando passamos por breve provação, mesmo quando estamos contristados, entristecidos. E isso tem por quê? Por que razão? Porque nós cremos num Deus que era, que é e que há de ser. E que esse Deus que fez a obra em Cristo Jesus na cruz é o mesmo Deus que continua agindo em nós, por nós e para nós. E é o mesmo Deus que garante o final certeiro nos últimos tempos. Mas reparem que a viva esperança não tem a ver com viver uma vida sem sofrimento.
A viva esperança que vem de Deus não tem a ver com nós não nos entristecermos, com nós não passarmos por provações, por nós não sofrermos. A viva esperança tem a ver com o jeito que nós passamos por isso tudo. A viva esperança não quer dizer que o nosso barco nunca vai passar por uma tempestade, mas que em meio à tempestade nós podemos ter a certeza que nós estamos seguros, porque Jesus está no barco conosco. Porque Jesus está conosco meio em meio a todos esses momentos de dor e de sofrimento que nós podemos passar. A viva esperança não tem a ver com não sofrer ou ignorar o sofrimento, acreditando que a vida cristã é uma eterna alegria, um eterno alegrar. Mas tem a ver com saber que apesar de tudo que a gente possa passar, ou passe nesse momento de dor, de angústia, de sofrimento, Deus está conosco. O mesmo Deus que começou a agir no passado e que promete que agirá no futuro, trazendo fim a todas as coisas, continua conosco nesse momento. Ele não nos abandona em nenhum momento. Cristo, quando estava para ser crucificado e morto, disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria aquele que habitaria em nós, que nos consolaria e que estaria conosco. Esse é o Espírito Santo que habita dentro de nós e que nos capacita, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, a ver que esse não é o fim, a ver que isso tudo é momentâneo, ao ver que tudo isso não passa de um breve período, se comparado com toda a eternidade que nós viveremos com Deus, em alegria. E isso, essa certeza, esse sentimento, essa capacitação, essa alegria que nós podemos ter mesmo em meio às dificuldades, redunda em louvor, glória e honra ao nosso Jesus Cristo. Eu acredito que todos vocês já tiveram a oportunidade, claro, com muita tristeza, com muito pesar, de participar de um culto fúnebre. A realidade é que é um momento de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia. É uma realidade que pesa os nossos corações. O sentimento de saudade, de não mais ver a pessoa, de estar se despedindo de um ente querido, de um amigo querido, traz sim um peso, traz sim uma dor, traz sim um momento de angústia e de tristeza em nosso coração. Mas, quando nós temos a certeza de que esse não é o fim, e de que nós estaremos novamente com aquela pessoa, nós podemos nos alegrar. É isso que Pedro está falando. Não se trata de não sentir a dor, não sentir o medo, não sentir a desesperança, mas se trata em ter a certeza de que isso é passageiro e de que esse não é o fim, de que esse, na verdade, é algo momentâneo que nós estamos esperando. E assim nós podemos louvar o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo quando nós passamos por momentos de dificuldades. O apóstolo Paulo, quando escreve sua carta aos Romanos, ele explica como que a esperança capacita a viver no presente. Em Romanos 5, versículos de 1 a 5, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E esta graça nos faz gloriarmos na esperança da glória em Deus. E ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então a obra de Jesus Cristo que está no nosso passado, que ele iniciou, mas que ele finalizará e que ele promete que acontecerá no futuro, é aquilo que nos leva e nos capacita a viver no presente. Mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à dor, ao sofrimento e ao medo, nós podemos ter esperança em Deus. Não no otimismo e não nas coisas, não na nossa capacidade de transformar a nossa realidade, mas na capacidade de Deus, que diz que tem aquilo que é bom, perfeito e agradável para nós. Por isso que nós nos reunimos de domingo, e domingo à noite nós temos esse momento de pedido, de intercessão, que nós nos achegamos à frente para orar juntos, porque nós cremos que o nosso Deus pode agir em nós, por nós e por meio de nós.
É isso que significa ter esperança. É crer que Deus está agindo da mesma forma que Ele já agiu e da mesma forma que Ele promete que agirá. Então a viva esperança, apesar de ser baseada em algo do passado e aguardar algo futuro, nos capacita a viver o presente. Porque Cristo fez o passado, enviado por seu Pai. É aquele Cristo que reinará e viverá conosco no futuro, em plenitude de vida. Mas é o Espírito de Deus que está conosco nesse momento que nos capacita a viver a viva esperança. E essa viva esperança traz a certeza de que nós podemos confiar em Deus. Versículos 8 e 9, o apóstolo Pedro continua: a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Assim, quando a gente contempla o que Deus fez no passado, sabendo das promessas que Ele tem para nós no futuro, e sendo capacitados a viver no presente, nós podemos ter a certeza de que não seremos iludidos por um otimismo depositado em coisas, em bens, em pessoas, mas fundamentados em Cristo Jesus, no Deus da nossa salvação, a quem nós não vemos, mas nós amamos, a quem nós não enxergamos, mas cremos. Nós nos alegramos, nós nos exultamos com alegria indizível e cheia de glória. E isso porque nós temos a certeza que nós obtivemos e obteremos o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma não é, novamente, uma jornada tranquila, mas é a certeza de que a linha de chegada está garantida e de que nós chegaremos e que nós seremos capazes de perseverar até o fim. Não porque nós somos fortes, não porque nós somos capacitados com as nossas forças, com a nossa experiência, com o nosso intelecto, mas porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós e que nos move, que nos compele e que nos faz desejar uma vida de santidade. Deus é a razão da nossa esperança. Nele é que nós temos a certeza de que nós temos tudo o que nós precisamos e temos a certeza da vitória futura sobre toda e qualquer adversidade. Não se trata de algo que nós conquistaremos pela nossa capacidade, pela nossa força, pelo nosso intelecto, mas nós já conquistamos pela nossa fé em Cristo Jesus. E é isso que pode nos garantir, nos dar a certeza de que esse não é o fim. O teólogo Henry Nouwen, em seu livro Transforma Meu Pranto em Dança, diz o seguinte a respeito da esperança cristã. Ele diz assim: não, nem a esperança nem a fé vêm de predições positivas sobre a situação do mundo. A esperança não depende dos altos e baixos da nossa vida diária. Antes, ela tem a ver com Deus. Temos esperança e alegria em nossa fé, porque cremos que, embora o mundo em que vivemos permaneça envolto em trevas, Deus triunfou neste mundo. Ter esperança não quer dizer evitar ou ser capaz de ignorar o sofrimento. Na verdade, a esperança nascida da fé amadurece e purifica-se por meio das dificuldades. A surpresa que experimentamos na esperança não é aquela que inesperadamente as coisas terminem sendo melhores do que nós esperávamos. Porque mesmo que nada mude, nós podemos continuar nutrindo uma esperança viva. O fundamento de nossa fé é aquele que é mais forte do que a vida e do que os nossos sofrimentos. O fundamento da nossa fé está em Cristo Jesus. E a fé nos faz chegar à presença sustentadora e curativa de Deus. Uma pessoa que passa por dificuldades pode confiar, baseado na viva esperança, na crença em Deus, de que algo mais é possível, de que algo mais pode acontecer, não pela sua própria capacidade, mas porque Deus age em nós, por meio de nós e para nós. Confiar em Deus é levar em conta a cruz de Cristo e ter esperança de que Ele cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu. Como cultivar uma viva esperança, então? Como viver isso no nosso dia a dia? São 3 verbos: lembrar, desejar e viver. Lembrar daquilo que está no passado, que Deus o Pai fez enviando seu Filho.
lembrar da cruz de Cristo. O lembrar da cruz de Cristo é refletir sobre as promessas que Deus fez em sua palavra e que Ele já cumpriu, provando o seu caráter fidedigno. Lembrar da cruz é ter a certeza de que esse Deus nos ama a tal ponto que não nos deixa sozinhos, mas vem habitar conosco e vem nos redimir. Desejar é desejar o céu, desejar a vida com Deus eterna. É almejar Cristo e a vida com Ele na eternidade. É sonhar com o futuro, onde todas as coisas serão redimidas. Não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro, não haverá mais morte. Todas essas coisas terão passado e nós viveremos com o Senhor, que é a fonte de toda alegria. E viver é viver a missão, é trazer ao presente essa realidade futura que nós temos certeza em nosso coração. É falar para as pessoas que estão ao nosso redor que esse não é o fim, que esse na verdade é apenas o começo de uma vida muito melhor que nós podemos viver com o nosso Deus. Viver a missão não é ser uma pessoa otimista que acha que todas as coisas vão melhorar. Viver a missão é proclamar a verdade que Deus revelou em sua palavra, de que este não é o fim e de que todo aquele que crê será ressuscitado no último dia, viverá a vida eterna. Dessa forma, cultivar a viva esperança é confiar na fidelidade passada de Deus o Pai, confiar nas suas promessas que Ele tem em Deus o Filho para o futuro, capacitados a viver o presente no Deus Espírito Santo. Cultivar a esperança é crer que Deus do passado, esse Deus que fez maravilhas narrado nessa palavra, nesse grande livro que nós temos que é a Bíblia, é crer que esse mesmo Deus continua agindo nos dias de hoje e esse mesmo Deus se manterá fiel até os fins dos tempos. Dessa forma, o meu convite para você, meu irmão e minha irmã, essa noite, é que coloque a sua esperança em nada além de Cristo. Não coloque sua esperança no emprego, não coloque sua esperança num relacionamento, não coloque sua esperança na sua própria capacidade de transformar o seu futuro. Coloque sua esperança naquele que já provou que é fiel, naquele que promete que tem coisas muito melhores, e naquele que está conosco nos capacitando a viver o presente. Lembre-se do passado, deseje o futuro, mas viva o presente com alegria nessa viva esperança. Que Deus possa nos abençoar e nos encher do teu Santo Espírito, para que a gente possa desfrutar dessa viva esperança até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos pelo aquilo que o Senhor fez por nós e para nós no passado, enviando teu Filho para nos resgatar da nossa própria rebelião. Obrigado, meu Deus, porque nós temos a certeza de que tu és um Deus fiel, tu és um Deus maravilhoso, que não permite que teus filhos fiquem para sempre distantes, mas vai ao nosso encontro nos resgatar. Obrigado, Deus, pelas tuas obras passadas, que provam teu caráter e que nos asseguram daquilo que o Senhor promete acerca de nosso futuro, já é uma realidade. Então que a gente viva na expectativa desse futuro maravilhoso que o Senhor diz ter para nós. E que essa expectativa seja aquilo que move o nosso coração no presente. Que o Senhor nos envie teu Espírito Santo para nos capacitar a viver a missão. Mesmo quando a tempestade abater em nossas vidas, que a gente possa ter a certeza e a capacidade de crer que nós estamos seguros, porque o Senhor está conosco. Não se trata da força com que nós seguramos a tua mão, mas da segurança que nós temos do teu segurar as nossas mãos. Obrigado, Deus, porque nós temos a certeza de que o Senhor era, é e continuará sendo para sempre o mesmo. E isso nos traz a esperança de um futuro melhor. Obrigado, meu Deus. Não permite que nosso coração se desvie colocando essa esperança em pessoas, em situações ou em bens, mas que a gente deposite essa esperança em Cristo Jesus, aquele que é o Alfa e o Ômega, aquele que começou a boa obra e há de terminá-la. E que assim a gente viva o presente cheios de alegria, não por conta da situação, mas por conta daquilo que o Senhor fez, fará e continua fazendo em nós, por nós e para nós. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.